bom. Agora sim vamos falar sobre os cuidados com a Da nossa voz. voz. Mas eu não sou cantora, então eu não preciso cuidar da minha voz? Mentira, certeza. precisa. Sim. A gente, por exemplo, nós falamos todo dia Todos os aqui dias. bastantão. É verdade. Tem dia, chega sexta-feira, que a gente tá Só, cansado. só A o voz osso. cansada. Verdade. E às vezes você também, uma pessoa que trabalha no telemarketing, uma pessoa que está ali no atendimento ao público, tem que cuidar da sua voz. Vamos receber aqui no nosso programa hoje o Dr. Reinaldo Yazaki, que é médico, cirurgião, otorrino e também é famoso, viu? Famosérrimo. Quem não lembra dele lá no Canta Comigo, um dos Verdade. jurados, dos 100 jurados. Seja bem-vindo, doutor, tudo bem? Muito obrigado pelo convite da Rede Mais Família. Boa tarde, doutor. Boa tarde a todos. Estou muito feliz de poder vir aqui e trazer um pouco de conhecimento de medicina preventiva na área de otorrino para a voz. Então, hoje vamos passar alguns minutos conversando sobre uma imersão de prevenção de doenças da voz. Muito bom. Muita gente acha que só precisa cuidar da voz se é cantor, É. né? Como eu falei, né, Ou doutor? se lida com o público. Exatamente. Lidou com o público, precisa cuidar da voz, mas não é por aí, né? Não é bem por aí. Fala um pouquinho Teoricamente, pra nós gente. temos o grupo dos profissionais da voz que vivem laboralmente, ocupacionalmente com a voz, e temos as pessoas que não vivem da voz, mas vivem com a voz nos seus dias, nos cotidianos habituais. Né? Logo, todos nós queremos ter voz até 90, 100 anos. Verdade. Não queremos nos calar. Né? Nós queremos falar, veicular nossas emoções, acariciar o próximo com palavras boas, fazer doação de carinho por meio da nossa voz. E no meio do caminho, cantar, apresentar, gravar, né? Trabalhar com a voz, dar aula, né? Levar uma missa. E é por isso que nós precisamos aprender a cuidar da voz desde o início da vida. É bem importante, É bem importante né? para todos, na verdade. As carreiras, em média, que trabalham com a voz, ou seja, aquelas que não conseguem acontecer se a voz estiver doente, elas duram de cerca de 50 a 60 anos. E, geralmente, são carreiras em que a pessoa trabalha não só pelo ganho financeiro, mas pelo prazer de fazer. Um cantor, ele precisa do dinheiro, mas antes disso, ele ama cantar. E é pelo amar do cantar e por repetir esta tarefa que o retorno financeiro vem. Assim, muitas palestrantes, né? os Médicos. médicos também. Eu, se eu estivesse sem voz, já tive que desmarcar uns dias inteiros de consulta porque eu estava sem voz por laringite. Sério? Então é bom a gente entender que em voz profissional, em voz é melhor a gente evitar o risco de perder totalmente a voz. Tá. E aí que entra o papel do diagnóstico médico, né? Muita gente não sabe, mas existem médicos otorrinos que são especializados na área da voz. No Brasil tem que ser cerca de 70 a 100. Tá. Talvez seja menos do que isso. Somos poucos para um país continental como o nosso. Verdade. E somente esses médicos, eles têm aquele conhecimento mais aprofundado das principais doenças da voz. Somente são esses médicos que com suas próprias mãos fazem os exames de vídeo dentro do mesmo consultório após a consulta para chegar a um veredito final que é o diagnóstico médico. E a partir dele vem todo o tratamento que pode ser clínico ou pode ser cirúrgico. A gente vê hoje, né, principalmente agora nessa época do inverno, outono e inverno, muita gente tem alergia, rinite. E, gente, Ites. o que tem de gente que tá rouca, sem voz, tossindo? Como é que a gente demais. pode identificar o que é essa rinite alérgica, o que é a laringite e cuidar disso? Tem três condições que levam a voz a ficar alterada. São os micro-organismos, a alergia e o refluxo. O quarto, que eu não vou não colocar porque depende do uso, é o uso da voz. E os dois principais são os vírus, que eu chamo de vírus bandidos profissionais, porque eles são com bazuca, com bomba, com granada, né? E as bactérias trombadinhas, porque elas nem canivete têm. Elas vão lá com chinelo havaiana para tentar bater nos outros lá. Né? E essas bactérias trombadinhas, elas se aproveitam dos buracos feitos pelos bandidos profissionais, que são os vírus. E nós temos 15 vírus de resfriados. 15 vírus de resfriado? 4 de coronavírus e 4 de influenza, que são a gripe. Uau. E o que acontece? Os vírus de resfriados comuns, vocês nem percebem que ficam doentes, porque geralmente não dão febre, dão uma dorzinha de garganta meio frustra, muito leve, mas eles abrem portas para quem? Para as bactérias trombadinhas. E é justamente aí que o artista, o apresentador de programa, o cantor, o ator, ele sucumbe. Porque não percebendo que está doente, deixa aquela inflamação, vai melhorar, vou tomar um chá, vou fazer uma inalação.
E de repente, o que acontece? A voz vai embora e tem horário marcado para começar a gravar o show, o programa ou cantar. E aí, não tenho quem chamar, eu vou cantar. Por heroísmo, compromisso, responsabilidade e prazer, né? Para não Sim. deixar a plateia na mão. E o que acontece? Vai lá naquele agudinho do canto e dá aquela empurradinha. Aí a próxima canção, mais uma empurradinha. Outro refrão, mais uma empurradinha. Aí termina aquele show com a voz cansada. E Ou lembrem nem vocês, chega esse agudo, às vezes nem vai, né, doutor? nem vai. E o que acontece? É justamente por esse heroísmo que vem as lesões. Se todo mundo tivesse em alerta, uma tossezinha que está vindo, um pigarro que está aumentando, uma dorzinha de garganta que está piorando de uma noite para outra, no fundo do nariz, atrás da língua, e que a voz vai ficando pesada, mais grave, o agudo fica mais difícil, a passagem fica mais evidente, no caso do cantor, a passagem do médio para o agudo, e pudesse chamar um otorrino por mensagem, falou, doutor, tem um show para 50 mil pessoas no Allianz Parque, e aí? Me ajuda, não posso deixar de fazer. Aconteceu isso recentemente com uma pessoa que abriu o show dos Titãs. Ah, semana A Silks passada. 66, o vocalista, ele me procurou e falou, doutor, está começando alguma coisa aqui, vamos remediar logo, porque 50 mil pessoas estão esperando a gente antes do show dos Titãs, né? Tem muita gente que às vezes é meio emocional esse negócio, Eu né? ia perguntar Que a isso pessoa agora. tem um show, tem Tem. alguma coisa, já aconteceu comigo Tem. já. Eu tinha uma feira muito grande que ia me apresentar para uma das maiores gravadoras daqui do Brasil, era uma super oportunidade e eu fiquei rouca. E eu não consegui fazer a minha apresentação. Pode acontecer. direito. Sério? Pode Porque acontecer. quando a gente, quando eu tô assim, tranquilo, tenso, a garganta fecha. Quando nós estamos tensos, existe até um termo nosso brasileiro, que é, estou com um nó na garganta. Eu devia ter falado a resposta, mas não falei, guardei para mim. E isso tensiona. Tensiona o quê? Garganta, ombros, pescoço. E aí para cantar aquele refrão que tinha que sair com a ressonância alta, bonito, com o agudo brilhante, sai apertado. Só que aí você coloca em 20 canções de um show. Né? Acontece também pela responsabilidade da atividade. Às vezes isso tem um nome, musical, ansiedade da performance musical. Olha, nem sabia. E que tem Olha. até existia. medidas fonoterapêuticas com fonoaudiólogos para tentar trabalhar com exercícios isso antes que afete a performance em si. Nossa. A Sandy também, né? A Sandy, Voz linda. nesse show que eles fizeram, a Sandy Júnior, no de São Paulo, ela conta eles gravaram uma minissérie, para mostrar como é que foi os preparativos. E ela quase não faz, né, o show de São Paulo, porque ela tá extremamente afônica, tá Laringite. ruim. E aí ela faz uma série de coisas e ela consegue fazer o show, mas ela fala assim que usou todas as técnicas, tudo que ela podia, todos os Nossa. exercícios, Exato. tudo, mas que quase ela não consegue fazer. Exato. Ela E olha acordou que ela doente, não, ela acordou não doente. grita, ela tem uma Não, voz ela assim não bem grita, suave. né? E aí eu falo que é nesse momento que eu digo, todo profissional da voz, artista, cantor, ator, atriz, precisa ter um otorrino para chamar de última hora. Tem como a gente fazer manejos utilizando exercícios, laser, vibração, mas não é ideal, porque o médico faz o diagnóstico e o médico pode usar remédios. Se é uma inflamaçãozinha que está deixando a corda 1 milímetro mais inchada de um lado e do outro, são 2 milímetros. Usando às vezes uma dose de uma medicação, isso vai embora e o show acontece muito mais fácil. E isso não anula o trabalho do fonoaudiólogo. Por isso que na minha opinião, todo cantor, artista tem que ter um Tem que ter otorrino um para chamar de otorrino por seu, trás. pegar o WhatsApp, doutor, me ajuda. E temos muitos, aqui em São Paulo pelo menos deve ter uns 7, 8 que trabalham em âmbito privado. Infelizmente isso não existe no âmbito de SUS, né? Entendi. Porque é muita gente. Entendi. Doutor, voltando aqui a um assunto a respeito da Bárbara está falando sobre emocional, eu tenho uma amiga que ela foi casada, se não me engano, acho que com uns 12 anos, 2 filhas, e até então a voz dela era perfeita. Começou a ter muitas crises no casamento, briga, confusão, aquelas coisas que todo relacionamento tem, e ela perdeu a voz de uma forma que até hoje já deve ter, acho que uns 5 anos, nunca mais a voz dela voltou. Já foi outro. E ela fala, Renato, eu vou fazer isso com você. Fala pra todo mundo. jeito? Desse jeito. Doutor, e a voz dela não volta. A gente já orou a Deus, já pediu, já foi fazer tratamento e nunca mais a voz Eu dela tenho uma voltou. consideração a falar sobre isso. Uns né? dizem que é um problema mesmo emocional. Mas e aí, não tem Sim, cura? olha, veja, eu penso em duas possíveis causas aí. Uma é que pode ter tido alguma discussão, né? Agora que esse cuidado com o gênero, as mulheres está maior dos últimos anos para cá,
né? Mas antigamente tinha muita agressão dentro das casas, a gente não fica sabendo, Verdade. a gente não conta nem para amigo às vezes, né? Verdade. Ela pode ter recebido alguma pancada no pescoço, alguma coisa no pescoço que afetou o movimento da corda, mas quando examina com a câmera parece que está normal. Ah, Então, é um olha. diagnóstico mais difícil, que chama de paresia somente do músculo que está dentro da corda. É um dos diagnósticos mais difíceis da nossa especialidade e somente o médico otorrino especializado em voz consegue ter esse discernimento. Consegue naquela detectar, hora. né? A outra causa é a causa chamada disfonia, que é rouquidão, né? Dificuldade de fonia, de fonação, a fonação dificultosa, rouquidão, de causa psicogênica. Ou seja, psicogênica, gênica que gerada pelo psicológico. Geralmente o padrão de voz desses quadros é um padrão que a voz fica apertada assim, ou fica assim, Verdade. você fica assim, ou fica você escapando da voz. Nossa, chega a dar nervoso. E é uma Nossa. coisa que a pessoa... Chega a dar nervoso, gente, doutor. a pessoa, ela não sabe. É como se fosse uma consegue lidar disfonia com de aquilo. conversão psiquiátrica. Não é ela que quer. É o cérebro que se somatiza e foca na garganta. E aí quem consegue ver é a câmera do otorrino especializada em voz. O otorrino geral não vai conseguir ver isso. Olha que importante, Que coisa. hein? Fala E outra, pra ela. vou falar para ela. Não, já vou pegar Fala o aí no telefone e já doutor. vou direto no doutor. E outra observação, doutor, continua sendo ainda concernente ao gelado? Porque Sim. muitas pessoas falam assim, ó, não bebe gelado porque vai causar isso, É. vai danificar a tua voz. E também uns falam concernente, por exemplo, ainda mais Maçã. agora chegando nesse inverno, É. o chá. Nós temos Eu costume acabei de tomar um chazinho, até tomar um falei pro chazinho doutor. quentinho. E aí, continua, danifica também a voz? Os Olha só. gelados, nós já... Ajuda, como é que Como é que é? Hoje em Tanto dia, gelado quanto nós quente. temos eu estou com 20 anos cuidando de artistas no meu consultório. E a minha formação teórica foi muito forte, então eu respeito tudo que existia atrás. Mas quando eu chego ao mundo da voz artística, eu me deparo com um ser humano muito mais inteligente do que eu achei que eu era. E é gente que quer fazer prevenção, é gente inteligente que não quer sofrer, que não quer deixar a voz sucumbir, pelo menos os que me procuram. É gente inteligente que não quer sofrer. Por causa disso, eu fui avaliando tudo que estava escrito na forma de livros-texto sobre o conceito de higiene vocal. Não tomar café, não tomar Coca-Cola, não tomar suco de limão, comer maçã, né? Tomar chá quentinho antes Verdade. de entrar, né? Não tomar álcool logo antes de entrar ao palco. Que mais? Não comer tomar chocolate, gelado, não comer leite, Não comer chocolate, chocolate né? antes de Coisa não pra pode apresentar. comer iogurte, não pode comer chocolate. Eu falei assim, mas peraí, como se estudou isso? Teve um estudo sério, acompanhando grupos que usaram e grupos que não usaram, para ver se realmente isso Tem a acontece? ver? Ou é uma tradição milenar que deve ser respeitada e que a gente vai replicando porque nunca alguém começou a testar o contraditório? Foi quando eu comecei a perguntar para as pessoas, e aí, Bárbara Amorim, você gosta de comer um chocolatinho antes de subir ao palco? Aí a pessoa vinha só por uma gripinha, doutora, nunca fico rouca, nunca fico rouco. Aí ela respondia para mim, doutor, 1h30, 1 hora antes de entrar ao palco, eu como aquela barra de chocolate deliciosa e eu entro revigorada no palco. Mas isso não te atrapalha? Não, doutor, Não. nunca me atrapalhou. E um monte de cantor que bebe o tempo todo Bebe o cantando. tempo- Verdade. Então, geralmente esses cantores que bebem álcool e conseguem fazer a voz durar, são cantores de vozes muito agudas. Geralmente aquelas cantoras mesos mais graves, barítonos, quando bebem isso aí, a voz vai sofrendo. Agora, você pega aquela pessoa como aquele cantor bem agudo, Zezé que não, que ele não está tão bem agora, mas Mas do sertanejo, do chororó. sertanejo. Chororó, Chororó. que ele não bebe também, você Ele sabe, não né? bebe, Ele não bebe nada. Como a voz já é aguda, às vezes bebendo um pouquinho daquele grave que ele queria ter. Ah, Entende? Tem gente que nasce com a voz, que é o mundo dos tenores, né? O show business ainda é um âmbito em que tenores têm mais espaço, porque os agudos são que pagam as notas musicais que pagam os boletos, né? sim, com certeza. Essa é boa. Muito legal. Então, muito legal. não é obrigatoriamente assim para todo mundo. Agora, se eu perguntar para você, Renato, você quando toma uma água com gelo antes de cantar, a sua voz fica pior? Você, Não. doutor, é batata. Eu não posso nem olhar água com gelo, porque minha garganta começa a doer. Aí nós temos que respeitar o conhecimento que veio lá da vovozinha, lá da tataravó, né? Cada um e pisar no também chão cada um, frio. cada um. Vai né? reagir Cada de um, uma cada forma um. diferente, Cada né? corpo, né? Então foi acho que- descobrindo que tem como nós chegarmos a uma conclusão de forma individual. Só que como a gente vai fazer isso num âmbito que tem que atender 50 pacientes em cada
né, em cada período. É difícil. Sim, não, com É certeza. verdade. Agora, quem né? atende 5 pacientes por período tem mais chance. E a maçã, doutor? Maçã limpa. Na maçã. A maçã limpa ou não limpa as Eu cordas adoro. A vocais? maçã é como se fosse um pacote de saúde, de água e de pH um pouco mais neutro das frutas. É a melhor das frutas. Ah, E melhor entendi. ainda Eu se falei você essa come semana da com maçã. a casca. Isso. É o quê? Com a casca. Com a casca. Tira a casca. Recentemente Não, não veio tiro não. Um participante do Canta Comigo e perguntou, ele é cantor lírico, ele perguntou por que que o Pavarotti sempre estava mascando algo em todos os shows em que ele ia, concertos de que ele ia participar. Eu falei, nunca percebi isso, mas como você é fã, eu vou averiguar. E eu sou médico, né, amigo do médico que o acompanhou durante décadas lá na Itália. Legal. Peguei o WhatsApp na hora e mandei lá, por que que ele mascava coisas? Ele mandou para mim. Ele mascava a casca da maçã. Uau. Ah, Isso só o a Brasil não casca? sabe, Só a gente. Ó, casquinha. Ah. Olha, coloca em aqui, primeira mão. em primeira olha mão. que Primeira chique, mão. hein? Pavarotti mascava casca de da maçã crua durante os minutos que precediam a sua apresentação. Porque liberava aquele suco que deixa a garganta mais úmida, aquele hálito mais gostoso, né? Porque o cheiro da maçã está na casca, né? Para poder cantar tete a tete com outra cantora com hálito bom, né? E se É já, bom isso também, e se né? já comer a maçã É. com a casca? Ah, e Já, eu também, sempre comi com a Eu casca. também sempre comi com a adorei. casca. mas não faz milagre, né? Não adianta achar que tá rouco, comer É. 1 quilo de maçã que não vai melhorar a sua maçã. Pacote de maçã. Precisa ter o diagnóstico médico e depois o acompanhamento fonoaudiológico, né? E o médico sugere repouso, remédios e inalações, e prevenção de refluxo e de rinite, e prevenção de infecções. Entendi. É, o refluxo, ele é, É horrível. bem cruel, né? É cruel, é uma das causas de alteração de voz, mas como eu te digo sempre, inclusive nos congressos internacionais, ele não tem a capacidade de tirar a voz de um ser humano por completo. Ela é como se fosse a gota d'água de algo que já não está bem. Por exemplo, já não está bem para o rinite, ou por resfriado, ou por bactéria trombadinha, sinusite, amidalite, e a pessoa vai lá e come McDonald's antes de... Não, um hambúrguer, né? Ah. Come um hambúrguer antes de ir para a cama e no dia seguinte acorda sem voz, porque teve aquela gota d'água de inflamação que veio a fazer tudo ir ralo abaixo. Entendi. Entendi. Nossa. Doutor, e concernente... Nossa, eu estou aqui pensando sobre a bebida, né? Tanto a bebida O álcool. a bebida gelada. Isso. É, concernente o álcool. Para quem está nos assistindo agora, que bebe, né? E até mesmo usa o cigarro. E aí, pode danificar, danifica, não Sem danifica? sombra de cigarro, dúvida. né? A somação de álcool com cigarro aumenta 40 vezes o risco de ter câncer de garganta, inclusive das pregas vocais. Do ano passado para cá, eu tratei 4 pessoas de câncer de corda, 4 cantores com cânceres de cordas vocais. Que isso? Felizmente todos estão cantando, mas Graças. sempre é um risco, porque tem que tirar uma parte da corda, né? Então o ideal para quem canta é que se for gostar de beber, deixar para o dia de repouso. Antes nunca, vai tirar a coordenação motora de usar a voz. Aqui a prega vocal, você sabe qual é o tamanho da sua prega? Ah, acho que é pequenininha, assim. Eu deduzo não. assim. Centímetro e meio. É, vai, sei lá. E a sua, 2 centímetros. Do homem maior que da mulher? Meio centímetro maior do que a mulher. Gente, Sério? 1 centímetro Então, e meio, é bem pequenininho. Faz diferença qualquer coisa pequena. Eu até digo que uma das obrigações de quem faz o acompanhamento comigo, já que eu faço prevenção de coisas graves, é tentar fazer prevenção do refluxo constantemente o ano todo. Dos 360 dias do ano, tentar fazer no máximo 50 pés na jaca, né? Eita. Só, né? Tá bom, Só, né? tá bom, Deixa né? 310 dias, porque aí vocês gastam menos dinheiro comigo, É, ficam felizes, saudáveis É verdade. e usam menos remédios. É. é né? verdade. E a mesma coisa, a alimentação pós-show. Se possível, tente comer melhor 3 horas antes do primeiro show. Não 3 horas saia. antes? Tem gente que sai 4 da manhã do show. Então, aí Passa no vai comer Habib's, aquele compra aquele- hamburgão, vai comer Ai, aquela, ai. né, aquele monte de carboidrato, E é aquele com- glúten maravilhoso. com bebida alcoólica por cima, um chopp às vezes. Chega em casa, às vezes nem toma banho e vai dormir. Verdade. E falando sobre a questão do cigarro, você vê que pessoas que fumam, elas têm a voz do fumante. É. Às vezes a pessoa não está com cigarro, né, mas ela começa a conversar com você, eu olho e falo, essa pessoa fuma. Exato, exato. Existe uma voz do cigarro Voz do e cigarro. vocês sabem, as vozes artísticas, todas elas envelhecem. Sim. Quando a gente fecha os olhos e eu ouço uma pessoa falar, eu sei falar em que década ela deve estar provavelmente, só de ouvir a voz. Olha. Porque uma voz de uma menina de 16 anos ou um menino de 17 anos é diferente de um homem de 27 ou de isso é 37, verdade. de 47 ou 57. Só que o cigarro, gente, antecipa a voz dos 50, às vezes por 35 ou 40. Ah,
Olha aí, ó. Então, Olha lá, para ó. quem Fica a dica aí, ó, Fica a para quem dica. fuma, para quem bebe. E para quem depende de voz por 50 anos, quem quer deixar de cantar as canções famosas quando tiver com Ai, 70 eu quero anos? cantar Ninguém. até Eu os meus também. 70, pelo Por quê? menos. Até Jesus doutor. Porque você ama cantar. Porque é onde a sua inteligência ela transborda. E você percebeu isso por meio dos seus fãs. Né? Entendi. É. Né? Doutor. E hoje em dia é muito importante esse tocante, que são os vapes e cigarros eletrônicos. Nossa, Isso Hoje tá é uma febre. moda É uma febre, né, isso. Babi? Vocês sabiam que eles não são permitidos no Brasil? Existe venda Sério? no mercado negro? Eu não sabia. E achei está virando que uma era. febre, inclusive E eles nos estão artistas. fumando por Estão conta fumando. própria. E até dentro dos banheiros das escolas. Nossa, E é isso faz mal igual a cigarro. Pior, falam até, É. né? É pior porque vicia mais. É. Então tem criança usando o equivalente a 40 cigarros em nicotina com 3, 4 pods de cigarro eletrônico. Uau. Com os cartuchos. Gente, pelo Caramba. amor de E Deus. acaba assando, assa a corda vocal. E as piores laringites bacterianas que eu recebo lá são pessoas que com laringite bacteriana ficaram fumando em cima. Aí a corda vem assim, ó, Eita. inchada. Dá a impressão que são 2 cordas. É, eu tenho um amigo Entendi. meu que é artista que usava bastante e perdeu total Perdeu a total. voz. Aí depois de um tempo agora tá recuperando, mas não canta mais igual Não cantava. canta mais. Então, Não, é importante. infelizmente. E tenho outro relato para contar para vocês. Quando eu convenço alguém a parar de fumar, 3 semanas depois, quando eu examino com a mesma câmera, com a mesma luz, É outra. a corda vocal já está mais branca. Uau. É incrível. Olha isso, gente. Esse é o Agora- maior reforço positivo de que cigarro faz mal para a voz. Mas, doutor Rinaldo, você proíbe de fumar? Eu não proíbo, só que eu sou obrigado a dar conhecimento Falar a de verdade, otorrino né? preventiva. Verdade. Né? Aí, então eu digo para eles e falo do tempo de duração da carreira. Aí quando eu falo dos 50 anos, não tinha pensado nisso, doutor. Aí depois decidi, doutor, eu vou largar aquela porcaria. Verdade. Recentemente eu operei uma pessoa, eu vou falar porque ela deixou público, ela fez questão de deixar público, que é uma TikToker chamada Vanessa Lopes. Ela passou comigo um ano anterior, e um ano depois, quando ela veio fazer a cirurgia que ela queria fazer, ela falou, doutor, graças ao senhor eu parei os vapes. Olha, Uau. que bom. Que beleza, bom. né? É isso aí. Doutor, Graças a bem Deus. rapidinho aqui a última pergunta para a gente finalizar. É o seguinte, uma vez que a pessoa teve calo das cordas vocais mediante, sei lá, Sim. algum acontecido, né, de trabalho. Aí teve calo, fez a cirurgia, operou. Ela está ótima. A pessoa possa voltar a ter novos problemas Pode. sérios, críticos e ter que operar de novo? Pode. Pode, principalmente se não fez de 3 a 6 meses de fonoterapia com fonoaudiólogo especializado em voz cantada. Não pode ser um fonoaudiólogo que não tenha vivência da voz artística. Olha isso. Não pode. Eu penso, a Eu corda acho que vocal de muitas cantor, pessoas como pensam que depois que fez a Eu cirurgia tive já tá um bom. calo, eu Não. tive Vai um ficar curado pro calo, resto da vida. fiz a cirurgia. Na Você verdade, fez? foi um pólipo que tava quase ali Entendi. descendo, enfim. Retirei, mas eu fiz direitinho a terapia depois É. com a fono, voz É bem cantada, importante. E eu recuperei Ai, 100%. o meu protocolo lá é fazer a terapia pós-operatória com a fono em conjunto com um exame a cada 35 dias, durante 6 meses. Inclui isso, inclusive, no pacote todo lá, né? Porque qualquer inchaço que aconteça em 6 meses, a gente cura com repouso, exercício de fono e remédios. E uma Uau. coisa que a gente tem que pegar do doutor Sim. aqui, ele fala num volume Tranquilidade. muito bom. A gente fala, eu geralmente grito, Eu né? Gosto de percebi. falar mais alto. Eu Eu também. percebi A gente aqui fala na alto, entrada né? do programa com o Então, acompanhamento da música, aham. É. em que vocês A têm gente que lutar contra esse acaba acompanhamento. Falando um pouco. Olha, fica a dica, viu? Baixa Isso. A dica que eu deixaria, se dá para deixar o acompanhamento de som um Aham. pouco mais baixo para vocês não brigarem com o som. Ah lá. Aqui no meu relógio estava dando 90 decibéis de som. Ah, olha, Eita. você tem, ó, você tem, ó. Você tem que falar Rapaz, ó. em Maulinha 92 decibéis. particular. Eu tenho que falar 92 decibéis. Acima, Acima, você tem que fazer eu já tô os forçando. 3, 4 decibéis acima. Ó lá, viu? Viu, Cenas Esmeralda? dos Você próximos abaixa capítulos. aí. Babi, cena dos próximos capítulos precisa voltar, doutor. Por favor. Ah, uma honra, Por Babi. favor, você volta? Quero Volto, muito com pra certeza. gente Fechou. falar mais. Fechou. Você trazer uns casos aí Verdade. que foram legais também. Pode ser, eu atípicos, converso com as pessoas, Tá? né, A gente traz pra para mostrar. Quero que você deixe os seus contatos pra gente, É. agradecimentos também. doutor. Eticamente, né, eu não posso deixar, infelizmente, meus contatos de número, né, de endereço, mas vocês podem me encontrar pelo Google e também podem me encontrar pelo Instagram, O que é, Instagram é o novo telefone, né? e eu quero agradecer a oportunidade conferida pelo Bruno Cardoso, que é nosso colega do júri, né, do Canta Comigo Record.
E agradecer também a hospitalidade, o profissionalismo de vocês, a forma amistosa, os sorrisos que eu pude ver durante a entrevista. Estou muito feliz de poder ter contribuído e espero que realmente eu possa voltar para trazer Com mais conhecimento certeza. distinto desse. Com que a gente, certeza. né, Olha, Não, e proferiu com hoje. certeza eu já peguei o telefone do doutor e eu vou lá cuidar da minha voz, porque eu quero cantar Eu também. até 60 anos, pelo menos. Posso te contar uma novidade? Há 2 dias eu comecei as minhas aulas de canto depois de décadas. Sério? Sério? Você não cantava? Nunca fiz aula de canto seriada. Nossa, que legal. E agora escolhi uma professora e outra, já entro para aula de piano. Não, é bom porque Eita! você já tem todas as técnicas para você. Você vai Verdade. cantar lindamente já Nós já já. vemos 6.000 artistas no consultório, né, de todos os estilos. São em torno de 350, 400 Fabi, famosos do Brasil muito todo. legal. Vamos fazer o seguinte, vamos deixar as cenas dos próximos capítulos. Pro próximo, pra Pro ficar com próximo, gostinho de com gostinho de quero mais. É. Ele volta. Você volta, né, Volta. Eu doutor? volto com certeza. A gente Fechou te então. espera.